Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 30 de março e a palavra de Deus nos diz aqui no texto: Ele é com você. No livro de Mateus, capítulo 14, versículos 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Aí o autor vai dizer: momentos difíceis fazem parte da nossa vida. E essa é uma realidade que todos estamos sujeitos. É como os desertos da vida fossem uma escola na qual, diante das mais diversas dificuldades, aprendemos grandes lições que podem nos fortalecer. Diante desse fato, precisamos entender que isso não significa que estamos sendo testados, castigados ou coisa parecida. Apenas estamos vivendo o processo de crescimento e aprendizado para cada dia sejamos pessoas melhores. Compreenda que, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus não o abandonou. Ainda quando você não conseguia enxergar, Jesus estava lá. O produto mais valioso que pode ser obtido da oliveira é o azeite. Mas para obtê-lo, o fruto passa por um processo de prensa, um processo de prensa extraindo onde há o melhor dele. Entendo que conosco não é diferente. Circunstâncias contrárias muitas vezes são necessárias para nos esmagarem e extraírem de nós o que há de melhor, pois assim alcançaremos nossa melhor versão em Deus. Você se sente esmagado pelas circunstâncias e ventos contrários? Jesus não abandonou seus discípulos, ele os socorreu e ele chegou no momento certo. Portanto, levante a cabeça, prossiga e saiba que você não está só. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca te abandonará e nunca te deixará. Não tenha medo e não desanime. Está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Independentemente dos problemas, das lutas, que sejam difíceis, Deus é quem vai na frente, não importa as circunstâncias. Deus é maior do que tudo. A frase do autor diz assim: em Deus, as circunstâncias nunca serão maiores que as vitórias. O devocional é o 90, a palavra-chave é prossiga e a leitura bíblica é Lucas 7. Que nós possamos crer e confiar no nosso Deus, porque Ele está sempre conosco em todo o tempo. Deus nunca nos abandona. Ele está conosco nas tempestades, nas lutas, nas provas. Ele está conosco em todos os lugares onde nós precisamos e necessitamos dEle. Deus é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Ele tem provisão para todas as áreas da nossa vida. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso, você só basta crer e confiar, porque Deus tem infinitamente mais para manifestar na sua vida do que tudo quanto você pede ou pensa. Eu vou estar lendo para vocês também uma passagem aqui de Mateus, para que a gente possa nos aprofundar nesse texto que Deus quer nos falar. No capítulo 14, eu vou ler um pouquinho mais do texto, aonde fala sobre que Jesus anda sobre o mar, Jesus, ele anda sobre o mar, Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E, despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou para ele, para ele ir com ele por sobre as águas. Ele tinha que crer, ele tinha que confiar. E nós temos que confiar também. Porque quando Jesus fala algo, nós temos que confiar. Porque Jesus tem o melhor para a nossa vida. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aí ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, Ele foi realmente. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram.
e dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, nós temos que confiar, porque Jesus tem o melhor para a nossa vida. Jesus, Ele cuida de nós, Ele não nos deixa afundar, Ele jamais vai nos deixar afundar. Se a gente depender de Deus, ouvir a voz do Senhor, obedecer a Deus, se a gente seguir os passos de Jesus, né? Ouvir a voz do Espírito Santo e deixarmos sermos guiados por Ele, nós jamais receberemos, jamais nós pereceremos, jamais nós sofreremos, né? Coisas assim graves, porque Deus está conosco. Ele nos deixa passar por algumas situações, nos deixa passar por algumas adversidades, para que nós possamos aprender e ajudar o nosso próximo. Porque nós estamos aqui nessa terra para um propósito. Nós estamos aqui para ajudar o nosso próximo, para ter uma vida abençoada, ajudar a nossa família e ajudar quem está perto de nós. Deus, Ele tem um propósito para cada coisa na nossa vida. Nós só temos que crer e confiar. Crer e confiar no nosso Deus maravilhoso, porque Ele é poderoso, porque Ele é grandioso, porque Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então, se o seu barco está, a sua vida, né? Você está dentro de um barco, sendo chacoalhado no mar, para lá e para cá, confie em Deus. Confie em Deus, porque Ele tem o melhor para você. Jesus está ali, te segurando pelas mãos e te conduzindo para um lugar do mar calmo. Jesus, Ele vai acalmar o mar, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai te ajudar, não importa a situação. Se é uma situação no seu casamento, se é uma situação com seus filhos, se é uma situação no seu emprego, se é uma situação de falta de dinheiro, se é uma situação de projetos que você precisa concretizar e não está conseguindo, creia e dependa de Deus, confia nele, porque Ele vai te ajudar. Você só tem que depender dele, andar com ele, porque ele tem o melhor para você. Creia e confie. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, é um Deus grandioso. Nós temos que depender do nosso Deus maravilhoso, porque Ele não nos deixa sós. Confie em Deus, ore, acorde todos os dias de manhã, agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família e por tudo que Ele já tem feito na sua vida. E peça a Ele direção para todas as coisas que você precisa. Peça a Ele a cura, peça a Ele a solução, peça a Ele a vitória, peça a Ele o discernimento, peça a Ele sabedoria, porque tudo Ele fará na tua vida. Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus grandioso, que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família, abençoe seus projetos e que Deus te ajude a realizar tudo aquilo que você tem no seu coração.